Classificado, finalista do Campeonato Paulista, Abel Ferreira chega mais uma vez à decisão do campeonato. É a 7ª vez seguida que o Palmeiras chega na decisão e Abel tem 6 delas. Então, é um cara que merece respeito, merece continuidade. Tava gripado na coletiva. Edu, parabéns, hein? Finalista de novo. Será que esse ano o Palmeiras leva? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Bom dia, viu, Ronaldo? Pra você. Bom dia, Cicinho. Você também. Bom dia, tá bom? Tranquilo. E, Renata, como meu amigo Ronaldo falou nos embalos de sábado à noite, terminou no domingo à noite. Começou no sábado ali, aquela eliminação do Corinthians, e no domingo a gente acabou eliminando o nosso freguês, que é o São Paulo, mais uma vez. E a choradeira dos meus amigos aqui, Cicinho, tem um monte de São Paulino aqui. Eu tô esperando também o Sgarbi aqui também, pra gente conversar depois aí no debate. Agora, é impressionante o que o Abel faz no Campeonato Paulista. Chegar mais uma vez numa final, é claro que tem o Novo Horizontino do outro lado, maior respeito também, mas o Palmeiras tem que agora ir lá e confirmar o título. Cicinho! Você ligou para o Cicinho. Bom dia. Bom dia pra vocês também, amiguinho. Cara de madeira. Eu tô na beira do precipício. Então, na verdade, assim, Renata, não há motivo de choro. Não? Não, já sabia, né? Eu fico assim... Eu fico contente, feliz. Você não quer que eu peça o balde? Não, sabe por quê? Eu fico feliz com a alegria do Edu, porque é sempre ajudado, beneficiado. Então, Eu já sabia, assim, as imagens comprovam para mim. O Palmeiras e o futebol têm justiça mesmo. As duas melhores equipes estão na Foi final, o São Paulo mas que pediu a arbitragem. com muita ajudinha. Foi o São Paulo que pediu a arbitragem. Não, o São Foi Paulo o São Paulo que pediu ela pra São Paulo apitar. não tem direito a pedir. Ah, ela pediu. Um dos meus ídolos, vocês sabem quem é, que é o Ayrton Senna. E naquilo que tem que ver com fora da competição, foi das melhores corações que eu já vi. Mas a competir, bateu em pilotos e ganhou um campeonato do mundo a meter o cotovelo na cara do Prost. Portanto, não me venham falar, a competir. Eu não sou um exemplo, mas estou a competir. Eu não estou na igreja, não estou fora, estou a competir. Muitas vezes não sou o melhor exemplo. Sabem aquele bonequinho da Disney, o Pateta? Lembram-se do Pateta, que era um gajo espetacular, mas quando pegava no carro se transformava, viram? Eu não sou, às vezes até sou pateta, mas é quando quero ser pateta, sou pateta. Mas é o que me acontece quando eu estou a competir. Por isso é que eu vos digo, já vos disse várias vezes, que eu odeio perder. Mas é contra o meu pai, a minha mãe, as minhas filhas, eu odeio perder. Às vezes chateio-me com os meus adjuntos quando estou a jogar pádel, porque a bola foi fora, foi dentro, é a competir. Eu vou repetir as vezes que forem necessárias, a competir não sou o melhor exemplo. E eu quero começar essa fala dizendo que nessa semana eu estive na Federação Paulista de Futebol para uma reunião, que é a reunião técnica, e por uma coincidência absoluta a Daiane ficou na minha frente, na mesa, nós almoçamos juntos. E eu disse as seguintes palavras para ela: eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League, foi a expressão que eu usei para ela. Uma arbitragem madura, respeitando o time de jogo, e acredito que hoje ela fez algo muito parecido com isso. Portanto, não é uma reclamação aqui que visa atingir uma árbitra que eu, particularmente, e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. E, obviamente, num jogo como esse, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, o jogo revelou isso, um adversário muito competente enfrentou um São Paulo que foi muito competente também, sobretudo no segundo tempo. E quando se encontram duas equipes muito fortes, no momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem ela passa a ser absolutamente relevante. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque não podemos aceitar que um jogo que era tão importante para nós sabíamos que podíamos chegar à final, sabíamos que podíamos disputar esse título e conquistá-lo para o nosso torcedor. A gente não pode fazer disso algo comum e normal. Foi um jogo onde a gente acho que regalou o primeiro tempo, segundo tempo a gente jogou muito bem, mas não alcançou para levar a vitória. Então,
trabalhando, seguir dando continuidade no trabalho e tentando fazer o que a gente fez nos primeiros 10 minutos. Sabíamos todas as dificuldades que a gente podia enfrentar. A gente entrou muito ligado desde o primeiro jogo contra eles também no ano. A gente conseguiu já abrir o placar no começo. Isso nos dá uma tranquilidade, uma confiança ainda mais para trabalhar a bola, ter o controle maior do jogo. Acho que a gente fica muito feliz pela campanha toda que a gente fez e pelo jogo que a gente fez. É o mérito de toda a equipe. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Vamos começar pela reclamação São Paulina, o pênalti que não foi marcado do Gustavo Gomes. Aí é aquela história, a Daiane está numa posição muito privilegiada, dentro da área, tem uma visão completamente aberta para avaliar o lance. E ela avaliou que ele estava recolhendo os braços nesse movimento de que não quer fazer a penalidade. E o São Paulo contesta veementemente. Por quê? Porque quem acompanha o Campeonato Brasileiro, principalmente, sabe que esse tipo de pênalti é marcado toda hora. Aqui no Brasil, pelo menos. Mas ela não marcou, alegando, porque o braço dele tá aqui, né? Mas ela alegou que ele estaria recolhendo o braço. E aí eu quero a opinião de vocês. Cicinho, você marcaria essa penalidade, sim ou não? Marcaria. Marcaria sim, porque desviou a trajetória da bola, levou vantagem no lance, então assim, eu daria pé. Eu queria ver esse lance não em câmera lenta, porque só mostra em câmera lenta, né? Ronaldão, qual a sua opinião? É o que você falou, todo mundo tem dado esse tipo de lance. Aí que tá, e por que não deu? Por que não foi checar? E ela apitou bem o jogo, ela deixou o jogo aqui, ali, deu cartão para todo mundo, gostei da arbitragem dela, mas esse foi o lance crucial da partida, onde o VAR poderia acionar também, fazer ela rever novamente. Mas só uma pergunta, se ela fosse até a cabine do VAR, com a convicção que ela teve, ela disse, até em alguma transmissão alguém falou, eu vi, ela chamou para ela exatamente como ela fez naquele lance do Bragantino, o lance que ela não deu a penalidade para o Bragantino no jogo contra o São Paulo. Se ela fosse ao vídeo, na minha opinião, ela ia continuar com a mesma opinião, porque ela viu. Eu também acho, mas evitaria os comentários, né? Talvez não. Acho que ela mudaria de ideia. Sabe por que ela mudaria? Por quê, Porque se nós analisarmos o lance, o Gustavo Gomes, ele puxa o braço depois que a bola toca. Pode ver o movimento do braço dele. Ele tá com a bola que ele não está recolhendo. Né, esse movimento. Ele não tá recolhendo. Vamos ver se a gente tem uma câmera normal. Ele vai recolher, a hora que a bola pega, que ele recolhe. Essa câmera ali. Essa câmera não dá, mas olha aí, ó. Ele vai recolher a hora que a bola toca. Olha, ele não tá recolhendo o braço. O Lucas chuta a bola no braço do Gomes. Olha lá, ele não tá recolhendo. A hora que a bola toca, que ele recolhe. Então, assim, talvez ela mudaria. Acredito eu. O Edu falou que ele chutou. Não foi pênalti. Você não marcaria esse pênalti ou marcaria, Edu? Não marcaria, não. Não marcaria realmente, Vai passar vergonha de novo? Não, vergonha, Cicinho. Vergonha que o pênalti que ela deu. Chutou a bola no braço do... E eu discordo do meu amigo Ronaldo, do meu irmão. Eu achei que ela não apitou bem. Ela não apitou bem. Muitas faltas ela deixou jogar, que era para o Palmeiras marcar, e ela deixava jogar. E para o São Paulo era o contrário. Então, eu acho que acertou. Ela acertou nesse lance, não marcar pênalti. Porque tá muito perto, o Lucas chutou, tá muito perto. Não tem como o cara tirar o braço, vai cortar o braço. A culpa é do Lucas. Agora, chutou a bola na bola de ontem dele. para hoje, eu ouvi muita gente até se manifestando. Eu aposto que no segundo pênalti que ela deu mesmo para o São Paulo, ela quis compensar, enfim. E agora eu quero que vocês avaliem esse segundo lance. Esse sim, ela marcou a penalidade, o Caleri converteu. E eu quero saber se esse lance aí do Marlon Freitas com o Bobadilla, se vocês marcariam esse pênalti. Começa com você, Ronaldão. Pênalti. Muita gente tá falando, a bola que pegou na mão foi. Esse, pra mim, foi mais pênalti esse também. Os dois foram. Mas esse foi porque o jogador, olha lá, a bola já tá lá na frente e ele tá com o cotovelo aqui pra escorar o cara dentro da área. Porque se fosse fora da área, era falta. Então, como é dentro da área, pra mim, pênalti também. Cicinho. Esse eu não daria, porque eu não achei pênalti, porque é normal do jogador ele procurar o adversário, porque se eu olhar, ele está olhando para a bola. Então ele tem que sentir o adversário. E o Bobadilla, por ser menor, é normal o braço ir em algum lugar do corpo dele. Então eu não daria. E só para falar da lei da compensação, você nunca vai compensar um erro com o outro. Porque você prejudicou o São Paulo no primeiro lance. E agora prejudicou o Palmeiras no segundo lance. Então não há uma compensação. E tem um detalhe, quando... Engraçado, eu acho que ele faz um gesto de cotovelada, ou braço elevado. Quando ele percebe a presença do Bobadilla, a sensação que eu tenho é que ele tenta tirar. E aí eu não vejo esse impacto. Mas eu também entendo que esse gesto dele leva a arbitragem a marcar algo assim. Então é um lance bem complicado, Edu Dracena. Não, bem complicado, porque o atleta ele é mais alto do que o Bobadilla. Quando você vai proteger realmente, às vezes...
você acaba pegando e subir um pouco realmente o braço. Agora, é interpretativo. É difícil a gente falar alguma coisa assim. Eu fico realmente na dúvida, Renato. Se fosse fora da área, você daria falta? Mas muitas faltas Não, a ela não pergunta é deu. essa, então. Mas ela não deu muitas faltas. Provavelmente Ela deixou daria. faltar. Se fosse fora da área, provavelmente daria. Então, E é isso que eu falta tem fico- que ser falta em nós- qualquer lugar. Na área, fora da área ou dentro da área. Nós É estamos isso que eu falando de um basei. futebol, de um esporte, gente, que tem contato. Se o zagueiro não puder sentir o atacante colocando a mão, aí fica difícil. Então, aí é a questão o quê? É um movimento normal. É isso que nós precisamos analisar, que os árbitros precisam olhar mais isso. É o quê? É um movimento natural. Nós não estamos falando de um movimento fora daquilo que nós estamos acostumados. Então, o Marlon Freitas, ele está olhando para a bola, gente. É um movimento natural, você sentir o jogador e às vezes pega. Como que vai tocar no umbigo do Cicinho, se o Cicinho tem 1 metro, um biscoito, e o cara tem 2 metros de altura? Então, é difícil. E outra coisa, a bola tá mais pro Marlon Freitas do que para o Bobadilla, né? Por que ele faria algo tão grotesco E assim? nem pegou assim na cara. Enfim, esse é um lance bem Perderam legal o para tempo da discutir. bola. Perderam o tempo da bola os dois. A bola é tão ruim que ela desce e eles perderam o tempo da bola. O time paulista hoje, o time paulista que joga disparado o melhor futebol hoje, os melhores resultados, o time que encanta. É o novo Horizontino! Não? Cara, o time que, mas assim, dá gosto de ver jogar, se chama São Paulo Futebol Clube, que vai ganhar o Paulista em cima de alguém aqui. Acho que esse me bateu com a cabeça Vai no ser em carnaval. cima de alguém aqui. Galera, vamos lá. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras mereceu passar, o São Paulo não jogou nada, o Crespo, na minha opinião, errou em tudo, escalou mal e demorou pra mexer, só que o... Que lindo! Ah, e você vê que o desespero é grande, né? Porque eles sabem que quando deixa chegar... Será que pintou o campeão paulista? Qual é o apelido desse clássico? Choque rei. Choque Rei. São Paulinos vão passar por um grande choque de realidade. Tá nessa gravando isso aí, temporada. né? Olha, quem será? Quem será? O campeão voltou, hein? Agora já ninguém mais segura o São Paulo. Mas Tá Maurício versus Lucas Moura. Pega essa aí, hein? É sério que tem que fazer essa comparação? Tem. Tentou tocar pra trás, bola voltou pro Tiguinho, foi travado, voltou na boca do gol, vai ser o gol, bateu! Maurício. Vitor Roque e Caleri. Aqui sai o protagonista do jogo, não é possível. Cicinho. Toca no Caleri que é gol. Flaco Lopes e Luciano. Sgarbi. Vai decidir, Luciano. Mas ele consegue o cruzamento, levantou na boca do gol, sobrou, Flaco Lopes vai fazer, bateu! Vamos a palpite rápido e rasteiro. Choque rei. Cicinho. 2-1, São Paulo. 1-1, pênalti São Paulo. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Que isso, doutor? Que lindo. Casa agora eu vou. Vamos falar de polêmica. Eu nunca quis tanto falar de polêmica Opa! para mudar o assunto, não Mas o é? Inter vai- Já começa analisando esse lance do Gustavo Gomes. Se você marcaria essa penalidade, Marcaria. sim ou não? Marcaria. Marcaria pênalti, claro. Primeiro braço longe do corpo, a bola tinha caminho da grande área que para mim pênalti. Pênalti tinha que ser marcado. Cicinho, para quem não acompanha o seu comentário. Não, eu daria pênalti. Daria pênalti exatamente por isso. Você analisando o lance, vai ver que a hora que a bola toca no braço dele, que ele tenta recolher o braço. Então, Mas está estava muito ampliado. aberto. Edu Dracena. Olhando novamente assim, Renata, não daria. Manter minha atitude Claro. aqui, não daria. Tá muito perto, chutou na mão do Gustavo É Gomes. futebol, não é vôlei. Cadê a Não, novidade? chutou na mão, então não Meu daria Deus. não. Capelanes, você me surpreende muitas vezes. E agora, qual será a sua opinião? A minha opinião é a seguinte: antes de falar que é um absurdo, que é um crime, que é um roubo, aquela história toda, não é verdade. É um lance interpretativo. Então, a partir do momento que o lance é interpretativo, não é absurdo você marcar e nem você não marcar.
eu não vou ficar com a bravata que não, a bola tocou na barriga, na camisa do Gomes, porque não tocou de fato. E mesmo que tivesse, a regra mudou. Só para deixar bem claro. O meu ponto de vista é o seguinte, o lance é muito próximo, é muito curto. Se o Gomes estivesse assim, como um goleiro de futsal, de handball, é uma coisa. Para mim, quem chutou uma bola na vida sabe que é um movimento natural. Jogador não é um Lego, não é um pino de boliche que ele fica aqui concretado com os braços parecendo um pinguim. Ele vai para o movimento natural e, inclusive, ele percebendo o risco, ele reduz o braço, puxa para trás, não rápido o suficiente, porque o lance era muito próximo. Então, para mim, eu não marcaria pênalti, assim como vários ex-árbitros e vários comentaristas. Ponto. Como vários marcadores. Sgarbi, pode falar. Vou fazer uma pergunta. O Capela falou, quem chutou uma bola na vida sabe que é movimento natural. Você chutou bola na vida, Cicinho? Você chutou bola na vida, Ronaldo? É natural o movimento? Não. E por que não pra mim? Tá, não, só pra saber. Porque você é turista, você é turista, na vida. E daí? Só pra saber. Não joguei, você tem de idade, ele tem de taça, ele também não jogou. O que você tem de Já idade, tem está de taça. apimentado, pode ficar mais apimentado, porque eu vou trazer um outro ponto nesse lance. Praticamente 99% das imagens mostradas são em câmera lenta. E na câmera lenta parece exatamente que ele realmente está retirando o braço e tentando recolhê-lo. Só que nas duas imagens com câmera normal, velocidade normal, a sensação é outra. Então, às vezes, eu fico mesmo analisando, porque eu não tenho, talvez, a expertise que muitos têm, ou até o feeling do que acontece no campo, mas na câmera lenta, parece sim que ele está tirando. Na câmera normal, parece que é um pênalti, como muitos são dados no Campeonato Brasileiro, Ronald. Minha Renata, eu tô vendo aqui o desespero, mas a verdade é uma só. Qual? Tem até o cara da câmera que mostra 15 mil vezes em câmera lenta, porque realmente deixa a gente na dúvida. É o que você falou. Agora, com certeza, acho que era o Marcelão, que é o nosso diretor aqui, que estava nessa câmera. No VAR, para ver ele voltar, para ninguém pegar. Na câmera lenta? Porque realmente aí não tem, isso é batom na cueca, ela pega na mão. Braço totalmente aberto, braço tá Se a gente aqui. for falar de lance natural, o natural hoje que a gente mais vê na competição é o quê? Quando a bola chega assim, o zagueiro com a mão para trás. Isso. E por que ele não tá com a mão para trás? Aí seria um lance Porque ele natural. dividou. Porque ele estava dividindo ali a bola. Dividindo. Vamos ouvir a opinião de Everton Guimarães também. Por favor, Mais um palmeirense. muchacho. Esse entende de Iluminado. pênalti. Esse entende de pênalti. Nossa, esse é campeão. Avisa. Vamos lá. Mas antes de falar, a turma já está borrifando aí. Ou seja, as pessoas se preocupam com o meu comentário e não com o delas. Então busquem robustez no que vocês têm aí para falar e para de borrifar no meu. São ombudsmans agora da opinião alheia? Que coisa. Vamos lá. Se eu estivesse apitando, eu sou árbitro, eu sou o Chico Garcia da Federação Paulista de Futebol, eu estou apitando, eu daria, se os árbitros que estudaram a regra estão dizendo, na sua maioria, que não e explicando que não, eu, se sou da federação, também não teria dado, porque nós teríamos passado pelo mesmo briefing, então eu não teria dado. Agora, olhando aqui de fora, sabe o que é o problema? Que a gente que está de fora aqui, a gente vai ver que outros pênaltis, outros lances como esses aí, os próprios árbitros, inclusive da Federação Paulista, vão dar. Entendeu? Agora, tem um monte de árbitro que conhece muito bem a regra, que analisou na câmera lenta e na câmera absolutamente normal, e está dizendo que não foi pênalti. Então, eu fico numa situação difícil. Eu não teria dado, não. Estamos aqui no YouTube. Capelanes, qual foi o grande mérito do Palmeiras nesse jogo para você? Acho que o demérito do São Paulo. O mérito do Palmeiras foi o demérito do São Paulo. Escalação ruim, demora para mexer, quando vai mexer, mexe mal. Um time apático, tá? Para falar do Dorival depois. Agora é Palmeiras e São Paulo. Mas acho que esse comentário serve também, porque o Dorival ele fez um chá de erro impressionante. Capela, discordo, craque. Discordo. Porque eu acho que o demérito do São Paulo aconteceu porque o Palmeiras, ele foi o Palmeiras dos velhos tempos, com intensidade, pressionando lá em cima, trocando passe, e o São Paulo não jogou na bola. O Palmeiras tem muito mérito do que foi feito no campo de jogo. Taticamente falando, vou dar um exemplo aqui. Muita gente entende que o Maurício tem que pegar um banco de reservas para a entrada do Arias. Jogaço. Ontem quem fez o melhor em campo, quem foi o craque ontem no primeiro tempo principalmente, o Maurício. Então veja só como as peças são fundamentais e a própria convicção do Abel Ferreira, que eu bato muito, mas eu tenho que dar uma palmatória. Eu sou um cara justo. Eu sou um cara justo. Ontem ele realmente deu um nó tático no Crespo. Não que seja tão difícil, porque você vê a apatia. Individualmente o São Paulo morto ontem.
o Lucas sumido, o Caleri sumido, o Luciano então não tocou na bola, mais reclamava com a arbitragem do que jogava. Então, no meu ponto de vista, foi um chá de erro do São Paulo, um open bar de equívoco do Crespo, e o Palmeiras, nesse jogo, voltou a ser o Palmeiras, por exemplo, de 2020, 2021. Legal. Teve gente aqui no programa que falou que o ciclo do Abel tinha acabado. Mesmo que agora tá falando besteira Eu falei. Só assim, mas pegou um time morto, aí qualquer um ganha. É muito pouco, pro São Paulino agora, é muito pouco o São Paulino se apegar em erro de arbitragem pra justificar o fiasco que foi em campo ontem. Mas tá chorando aí. O Palmeiras amassou o São Paulo, o Palmeiras foi muito melhor. O São Paulo Crespo deve ter chegado no vestiário agradecido. Meu Deus, ainda bem que não tomamos 3 no primeiro tempo. Não fala em tomar 3. Mas o São Paulo não jogou. O São Paulo não jogou nada. Você insistiu. Foi mal, viajei. Peço desculpas, eu errei, viajei. Só que o São Paulo não jogou nada. Nada. É triste que, mais uma vez, num clássico, a arbitragem seja polêmica, a gente chega aqui falando de arbitragem e tudo. Porque em campo de jogo, o Palmeiras mereceu e muito passar de São Paulo. E o Rafinha não entrou em campo Mereceu ontem. e muito passar de São Paulo. E o Rafinha? Não tem nem discussão. Cadê o Rafinha, gente? Não, o Rafinha lá, o animador do vestiário. Cadê os caras agora? Oportunista. Edu, o Palmeiras já tinha feito uma partida super bem disputada, mas de alto nível contra o Fluminense. E repetiu o padrão diante do arquirrival São Paulo. Mas a característica do Palmeiras é essa, principalmente no início do jogo, tentar marcar pressão e tentar fazer o gol, Renato. Então, e o Palmeiras conseguiu, com 7 minutos, tá 1-0 pro Palmeiras. E aí, no segundo tempo, quando você abre, faz 2-0, aí também isso acaba também dando uma relaxada e também é muito difícil. Ele não vem falando mansinho, não. E é muito difícil falando mansinho, também, não. Foi pênalti, velho. É muito difícil um time manter 90 minutos marcando em cima, marcando pressão. E o Palmeiras, quando faz o segundo gol, dá uma recuada. E o São Paulo cresceu na partida, deu dificuldade pro Palmeiras. Foi pênalti, velho. O Carlos Miguel não pegou nenhuma bola. O quê? Rafael também não pegou nenhuma bola. Nem o pênalti ele viu. O São Paulo não jogou nada. Dificuldade que o São Paulo O que aconteceu foi o aumento de posse. Porque o Palmeiras marcou. O jogo do São Paulo foi tão abaixo daquilo que o São Paulo vinha apresentando. Você não quer valorizar o trabalho do Palmeiras, você quer desmerecer. Tem que valorizar, sabe por quê? Assim, o Palmeiras, ele não fez esforço nenhum. Na verdade, o jogo de ontem era até difícil você escolher o melhor jogador em campo, por quê? Todos jogando abaixo, mesmo o Maurício, que foi eleito o melhor jogador em campo, Maurício fez um grande jogo, por quê? O São Paulo não conseguiu forçar o Palmeiras. Voltou a jogar bola com assistência. Mas perdeu um gol, né? Ontem foi um treino de luxo. Ontem o Palmeiras treinou na Arena Barueri. Agora, quarta-feira, 5-0 pro Palmeiras em cima do Novo Horizontino. Ai, voltamos. Do Novo Horizontino. Falando das polêmicas do choque rei, pênalti sim ou não? O segundo, pênalti sim ou não? E aí, vamos continuar. Chico, Oi. Eu realmente, assim, eu dou o benefício da dúvida pro Gustavo Gomes, vejo que ele recolhe, mas intenção não tem mais nada a ver. Sim. Não é? Então, eu, pelo que eu vejo no Brasileirão, na Copa do Brasil, que vem sendo praticado nos últimos anos, teria que dar esse pênalti, essa é a minha opinião. Esse é um lance de manual, Renata, para você colocar em cursos, para poder fazer análises, porque a gente viu aqui que, tirando clubismos à parte, a gente viu que a galera se dividiu e em vários confins aí estamos vendo a galera se dividir, porque realmente é um lance difícil, para você interpretar. Eu marcaria o pênalti porque eu considero esse braço um pouco mais afastado do corpo do que o normal. Por que muita gente entende como não pênalti, inclusive a Daiane, que estava próxima... Ela foi muito convicta. Exato, e dizendo que viu que tocou no braço e entendeu como não pênalti. Por quê? Porque nem toda bola que bate no braço é pênalti. E aí o que alguns analistas e a Daiane entenderam? Quando o Gomes vai para a disputa, porque ele não está simplesmente parado, ele vai para a disputa. Eu concordo com o Cicinho. É uma recomendação, inclusive, você ir para a disputa sem assumir o risco, colocando os braços para trás. O que o Gomes faz? Ele é minimamente imprudente, porque ele, ao ir para a disputa, é cinética que fala, né? O teu corpo, a mecânica do corpo, faz com que o teu braço abra, né? Você vai para a disputa com a perna, o teu braço automaticamente abre. Só que eu acho que esse braço abriu muito e gerou uma ação de bloqueio de uma bola que ia para a área. Então gerou impacto também. Para mim é pênalti, mas eu também reconheço que é um lance muito complicado. O que eu acho que tinha que ter acontecido? O Thiago Duarte Peixoto, na minha opinião, eu não sei qual foi a conversa entre eles, mas ele deveria chamá-la exatamente por essa linha tênue da regra. Quando ela foi tão elogiada no jogo do São Paulo, e não pela polêmica, mulher no futebol, mas acho que pela atuação mesmo como árbitra, o papel que ela exerceu foi elogiado, talvez também as pessoas ficaram... Ela diz, eu vi, ela está sendo convicta. Sim. Ela tinha uma visão limpa. Tudo bem que talvez o ângulo não fosse o melhor, mas não tinha ninguém atrapalhando. E aí o árbitro de vídeo pensa, bom, se ela viu... Então o VAR acertou.
Porque o que a gente E não pede chamá-la. aqui, em lance interpretativo... Eu o acho que VAR não. Então, mas peraí. Eu acho que não. Em lance Porque eu acho que foi pênalti. Você sempre fala, você é o primeiro a falar Mas aqui é no que eu programa. acho que Peraí, foi deixa eu pênalti. dar o bico. Você é o primeiro a falar no programa. Lance interpretativo, o VAR não pode entrar. Esse é um lance interpretativo. Então o VAR não tem que entrar. Todo lance, então, é interpretativo. Todo lance de mão vai ser... lance interpretativo. Todo juiz Claro de mão, que então, não, vai ser... claro A interpretação, que cada um não, pode ter tá. sua interpretação. Não, me Como desculpa, assim? eu tenho ponto de vista O juiz sobre isso aí. interpreta também, se Na foi minha ou não foi opinião, o também, VAR então, deixou ela na mão. é interpretação, Desculpa, Renato. velho. Mas ela O lance é muito O cara rápido, gente. O lance é muito mas o rápido. cara É que a pode gente ver não lá tem na a cabine. comunicação. O que a gente está Sim. falando é com Gente, base em achismo. Rê, Porque não, quando se a eles VAR ainda não divulgaram qual foi a comunicação, se o árbitro de vídeo disse ok, eu também concordo aqui, não sei o quê, ou se ele não disse nada. Nós não sabemos. Não, e se Então ela eu foi vou- muito eu vou- convicta, o cara realmente... Eu vou ok. corrigir o que eu disse, então. Caso o VAR não tenha falado com ela, ele errou. Tinha que chamar. Não, eles falaram. A comunicação houve. Agora, o que ele disse pra ela, eu não sei. Mas ele tinha que chamar pra ela ver. Não, mas é a o gente- mínimo que o VAR tinha que fazer. A gente sabe o que ela ficou falou. sozinha. A É gente sabe o que ela entendi. falou. Ela chega na hora e fala, eu não preciso estar lá, eu vi. Ela então, fala, eu o vi. que ela diz ao VAR, ela fala pro VAR, eu não preciso de você. Por isso que eu falo que ela foi convicta mesmo nessa decisão. Acho que até na segunda também foi. Enfim, vamos. Everton, qual é a sua dúvida? Então, Renata, eu não consigo dizer que a Daiane Muniz errou, porque a regra 12, e aí eu estou falando de FIFA e IFAB, tá? A regra 12, eu acho que sustenta o posicionamento dela. Vamos lá, eu queria até, se for possível, que o Chico estivesse aqui ao meu lado, porque, afinal de contas, dois grisalhos, principalmente na barba. Não, por que o Chico está em cima? Tem que ficar em cima. Sou eu que estou levantando a questão, tem que ficar aqui embaixo. É que eu tô sou juiz. vencedor hoje, Vamos lá. desculpa, semblante Ô, Chico, por gentileza, presta atenção aqui, ó. A regra da FIFA e FAB sobre mão na bola. Regra 12. Não estabelece uma distância mínima específica em centímetros ou metros para determinar se foi falta ou não. A decisão é baseada na subjetividade do árbitro e na análise da ação no momento do toque. Aí, aqui embaixo vem aqui, ó, a interpretação da distância está ligada ao tempo de reação do jogador. Distância curta, tempo de reação mínimo. Vamos lá. Se a bola for chutada com muita força, a uma distância muito próxima, exemplo, bola na mão, a queima-roupa. O árbitro pode entender que o jogador não teve tempo para retirar o braço, justificando a posição como natural. Nesse caso, geralmente, não é falta. Eu gostaria que você explicasse para nós a regra 12, o que ela diz e o Você é posicionamento advogado da Daiane Palmeiras? Muniz. Não, é perfeitamente, não tem problema nenhum, porque ele usa uma palavrinha ali que para mim resume tudo, que significa pode. Pode. E esse é um dos fatores para você analisar no lance. Não é só a distância também é importante. É a distância, é o chute, mas é a maneira como o jogador em disputa assume o risco ou não. E eu reconheço que é um lance difícil, em que muitos vão entender que ele está numa ação de disputa natural, mas eu entendo que esse braço descolou um pouco mais do que o normal do Você está indo corpo. contra a regra que você defende. Não, gente, a regra... O curso da a regra- arbitragem está indo contra a regra que ela você já é defende. muito subjetiva. Não é subjetiva, Nós temos não, que ela é analisar clara. várias Ela é clara. circunstâncias O do Gomes lance. ganha o primeiro duelo com o Lucas. Na cabeça dele, estava em direção à bola para pegar. A bola subiu, o Lucas E o braço bateu, abriu. E a bola é a praia dele, tem uma ação de bloqueio, tem uma ação de bloqueio. Ele não Existe Isso é uma de coisa que pode boliche. ser analisada, porque se essa bola passa e ela não tem essa interferência do Gustavo Gomes, ela chega na área. E os jogadores de São Paulo lá estava estavam. baixa a bola, tinha dois você então é jogadores do evidente Palmeiras. agora. Nossa, Mas a mãe bola você tá pegar a indo imagem. pra área. Você tá Nossa, brigando mãe contra de o imagem. Independente se tem jogador Cara, do pode Palmeiras, do antecipar São o Paulo, zagueiro. volta pra Ah, área. pega, não tinha nem jogador de São Paulo, tava lá no Olha, marca do muitas peixe. vezes a gente fala, vamos chamar os atrás. lances polêmicos e não são tão polêmicos assim. Esse é um lance polêmico. Eu acho que isso E ele tem absolve... respaldo da, absolve a da arbitragem, regra, né? o Everton foi muito bem trazer Bem mesmo. também esse ponto, só que o que vem sendo praticado, e aí se a gente for recolher vários exemplos de pênalti do ano passado, tem muitos bem parecidos ou até iguais. Por isso que eu falo em manual de curso, porque aí você mostra um lance desse e orienta o árbitro dizendo, nesse tipo de lance nós teremos uma diretriz, e a diretriz será marcar isso, Desculpa, ou pênalti você ou hoje não rasgou pênalti. o livro de regras do programa. Você acha que você é o dono O livro de regras é subjetivo, o livro de regra Capela. do programa aqui. É subjetivo Só o livro de isso. Você regras. foi Então a contra o livro de arbitragem, regra. a arbitragem está absolvida de Óbvio, qualquer óbvio. erro. A Ué, não arbitragem era está interpretação, totalmente Capela? absolvida. Não era interpretação? É interpretação. Mas se a regra não cabe Mas a interpretação, regra então. que o Everton trouxe, Ou não? ela dá mais embasamento para interpretação de não pênalti. claro, Tá que bom. aí vai o aí Chico favorece traz o livro de você, regra. favorece você, Beleza. entendi. Eu vou trazer um livro Mas pra o você. Chico foi bem, eles colocam esse pode para você justamente interpretar. caiu. Bem, não, foi ótimo. Não, é que esse seguindo pode é só ele deu 3-0 no seu time, você tá defendendo ele. Eu não tenho culpa, eu não jogo
Esse bode aí que tá no livro aí O da freguês regra, tem regra sempre 12, razão, esse Cicinho. bode aí só pode ir pro Palmeiras. Pode ir para o Palmeiras. O freguês tem sempre razão. O freguês tem sempre E razão. preparem-se porque tem o segundo pênalti que foi dado para o São Paulo. Foi dado para o São Paulo. Calma. Ó, Everton Guimarães, você inicia essa série. O Marlon Freitas cometeu essa penalidade no Bobadilla? Não achei que foi pênalti, Renata. Então vamos fazer o seguinte, a gente dá o outro, aí converte, tira o que deu. Não foi pênalti, Renata. 2-1 pro Palmeiras. Para de chorar aí os triucas, por favor. Não, tem que ser analisado. A gente tem que analisar esse lance. Ele não é tão Até porque se ela dá o primeiro, assim. tava 1-0 pro Palmeiras, né? Aí poderia ser um empate, porque o jogador sempre pode perder o pênalti, né? Mas poderia ser um empate, então seria outro jogo. Poderia ter mudado mesmo a dinâmica da partida. Capelanes. Agora é você. Olha, eu não sou São Paulino, apesar de admirar muito a história do clube. Só faltava. Mas se eu fosse São Paulino, eu teria vergonha de cogitar a possibilidade de pedir um pênalti nesse lance. Eu teria vergonha. Sobretudo, assim, eu tenho pelo menos 3, 4 argumentos para poder mostrar que não foi pênalti. Não, um só eu só tá vou bom, usar um só, rapidamente um só. para que os outros possam falar ou chorar no caso. O Marlon Freitas, ele tem uma busca por espaço. E aí ele atinge, sem muita intensidade, é verdade, a região do Bobadilla aqui. O Bobadilla demora, tem delay no contato e leva as mãos ao rosto e cai. E a arbitragem, de forma equivocada, marca. E só para fechar, eu não tenho memória curta que nem alguns aqui no programa. O lance contra o Primavera, que se o São Paulo não tivesse vencido no Morumbi, poderia não estar no mata-mata do Paulistão, foi muito pior. E esses caras aqui todos falaram que foi um lance normal, um lance de contato. E aquele lance foi muito mais pênalti Mas que ele não esse. esperou a gente dar Só opinião. isso. Você tá falando como se a gente... Esse lance, na minha opinião, é uma vergonha ser Esse marcado. falou que foi pênalti aqui, Não foi cara. nada. Ele falou aonde? Ele não falou. Esse lance Por que é uma é uma vergonha? Ah, porque, na minha opinião, a partir do momento que o jogador, ele simula, porque ele simulou, o VAR tinha que chamar e falar assim, dá amarelo pro cara, tira o pênalti e dá amarelo pro cara. Não tem um contato no rosto do Bobadilla. Não, contato tem, né? Não, no rosto não. Ele cai com a mão no rosto. Não, tá. Ele cai com a mão no rosto. Ok. Ele simulou esse lance. Simulou. Na minha opinião, é cartão amarelo pro Bobadilla e falta pro Palmeiras, inclusive. É isso. Olha, Capelanes e Sgarbi não Nada. dariam a penalidade. O Everton daria essa penalidade. E você, Cicinho? Não, óbvio que não. Diferentemente do ignorante, que nem São Paulino é. Aqui são São Paulino. Não é São Paulino. Eu sou, aqui são São Paulino. Nenhum São Paulino está achando que foi pênalti. O A quê? questão, o que o São Paulino está deixando bem claro é o quê? Tentaram justificar um erro com o outro. É simplesmente isso. Aí é um movimento Então natural é a lei da compensação? de busca por um contato para... Oi? É a lei da compensação? A lei da compensação que não compensa, porque se prejudicou o São Paulo no primeiro lance e agora prejudicou o Palmeiras. Doutor Marco Então, Aurélio na linha aqui. Doutor Marco Aurélio. Diga. Aqui, doutor, como é que é, doutor? Ele assistiu? Foi pênalti? Como foi pênalti, doutor? Porque se fosse do senhor ia ter pegado na cara. Tá explicado então. Não pro doutor. Pô, mas esse detalhe esse detalhe é muito importante. Tem uma questão de altura dos dois jogadores. Sim. O Marlon, ele tá buscando o espaço e o Bobadilla é menor do que ele. E aí, naturalmente, o braço dele acaba atingindo. Mas eu não vejo o gatilho, como a gente fala, né? O tapa, ele simplesmente tá buscando, atinge o Bobadilla que faz uma cena. Eu também não marcaria esse pênalti. Edu Dracena. Vou manter a minha opinião, Renata. A minha opinião, viu, pessoal? O que acontece? Ele foi proteger dentro da área. E o Chico falou muito bem, eu falei também no primeiro bloco lá. Pô, você protegeu. E o Marlon Freitas é mais alto do que o Bobadilla. E aí acaba e não fez o gatilho. Então, não marcaria nada. Ulisses. Não, nada. Pra mim, nada. Lance normal. Ronaldão. Se fosse fora da área, seria falta. Pra mim é pênalti, acabou. O cara usa uma mão. Mas ela não deu várias... O Cicinho que jogou na durante o defesa jogo assim. falou arrando uma besteira aí agora. É porque dentro da área você tem que colocar a mão. Se você colocar a mão, você segurar o cara, você toma tapa na cara, você vai expulso, velho. Não é isso aí não. É com a mão.